Olá, minha joia de Jesus. Que presente maravilhoso é ter você aqui comigo agora. Sabe, eu acredito de todo o meu coração que se você clicou neste vídeo, não foi por uma coincidência do destino ou um erro de sistema. Foi um encontro marcado. Jesus sabe exatamente o peso que você carregou nos ombros durante todo este ano de 2025, e Ele parou o seu tempo hoje porque tem uma mensagem que não pode mais esperar. Sinta agora esse abraço apertado do Mestre, pois a sua vitória começa no exato segundo em que você decide ouvir o que o céu preparou para o seu 2026. Pense naquele sol quentinho da manhã que entra pela janela e ilumina toda a sala. É assim que a presença divina está entrando na sua vida agora. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo que somos vistos e amados por alguém que cuida de cada detalhe, desde o passarinho que voa até o fio de cabelo da nossa cabeça. Para começar a viver esse novo tempo, que tal você respirar fundo e dizer baixinho: Jesus, eu estou aqui e estou pronto para ouvir. Esse gesto simples é o que abre o portal do seu destino para um ano de paz e muita distinção. Eu já vi tantas pessoas chegarem ao final do ano com a alma cansada, achando que as coisas nunca vão mudar. Mas você, minha joia, é diferente. Você é um escolhido que sabe o valor da perseverança. O autor da sua história guardou um segredo precioso para o seu 2026, e ele está prestes a ser revelado para que você não precise mais sofrer como sofreu até aqui. Existe uma mesa sendo posta, e o lugar de honra já tem o seu nome escrito. Mas, para sentar nessa mesa, a gente precisa primeiro entender o motivo de tantas lutas que você passou recentemente. Sabe, minha joia, às vezes a gente olha para trás e sente que o ano de 2025 foi marcado por despedidas, por portas que se fecharam ou por um cansaço que parecia não ter fim, não é verdade? Mas a mensagem de Jesus para o seu coração hoje é uma revelação de paz. Nada do que você viveu foi em vão. Como um agricultor experiente que cuida de uma videira preciosa, o Mestre usou este ano para fazer uma poda profunda em sua vida. Ele não tirou coisas de você para te ver sofrer, mas sim para que você pudesse florescer com uma força que nunca teve antes. Para alcançar a sua vitória em 2026, era preciso retirar o que estava seco, o que pesava e o que já não servia mais para o seu novo destino. Pense naquelas roseiras lindas que a gente vê nos jardins. Para que elas deem aquelas flores viçosas e perfumadas, o jardineiro precisa cortar alguns galhos, mesmo que pareça doloroso no momento. Jesus fez exatamente isso com a sua alma. Ele limpou o caminho. Talvez aquela amizade que se afastou, ou aquele projeto que não deu certo, fosse apenas Deus te livrando de algo que impediria o seu crescimento lá na frente. Para viver isso na prática agora, tente olhar para as perdas de 2025 não como um prejuízo, mas como uma limpeza divina. Esse novo olhar é o que garante que o seu 2026 comece leve, sem os entulhos do passado que travavam o seu passo. Eu já vi muitos irmãos queridos chorarem por aquilo que se foi, sem perceberem que as mãos de Jesus estavam apenas preparando o solo para uma colheita muito maior. O autor da vida sabe o tempo exato de cada coisa, e o ciclo de dor que você atravessou está se encerrando exatamente hoje, no último dia deste ano. Receba esta certeza: a poda acabou e o tempo de florescer chegou. Essa é a base da vitória que o seu destino reserva. Um coração limpo, uma alma fortalecida e a esperança renovada para o que está por vir. Mas, para que esse novo tempo se manifeste plenamente, existe um segredo que o Mestre quer sussurrar no seu ouvido agora. Chegou o momento, minha joia de Jesus, de abrirmos juntos esse arquivo precioso que o Mestre separou para você. O segredo que ele me mandou te entregar para que o seu 2026 seja sem sofrimento não é uma fórmula mágica, mas uma chave espiritual de descanso e confiança absoluta. Jesus diz em sua palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O segredo é este: em 2026, você não vai mais lutar com as suas próprias mãos, mas vai aprender a entregar as rédeas do seu destino para aquele que acalma o mar. A sua vitória virá pelo descanso, não pelo desespero. Imagine que você está tentando abrir uma porta muito pesada com toda a sua força, mas ela continua trancada. O segredo que Jesus revela hoje
é que você já tem a chave no bolso, e essa chave se chama entrega total. Para viver isso na prática, eu te convido a fazer um exercício hoje. Pegue um papel e escreva a maior preocupação que você tem para o próximo ano. Depois, dobre esse papel e coloque-o dentro da sua Bíblia dizendo: Senhor, este problema não é mais meu, é teu. Essa pequena atitude de fé é o que destrava a sua caminhada e garante que o seu destino seja trilhado sob a proteção da mais pura paz. Eu já vi muitos irmãos passarem a vida inteira tentando carregar o mundo nas costas, esquecendo-se de que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Esta mensagem é para te libertar da obrigação de ter todas as respostas. Em 2026, o Mestre quer que você apenas caminhe, sabendo que Ele já foi na frente preparando cada pasto verde e cada água tranquila para o seu descanso. A sua vitória será fruto da sua comunhão e não do seu esforço desgastante. Mas, para que essa chave gire na fechadura, precisamos primeiro cuidar de algumas marcas que ficaram guardadas no fundo do peito. Sabe, minha joia de Jesus, a gente que já caminhou um bom tempo sabe que a alma às vezes acaba guardando umas poeiras que o tempo não limpa sozinho. São aquelas mágoas antigas, palavras que machucaram ou decepções com pessoas que a gente amava tanto. Mas a mensagem que o Mestre traz para você hoje é um convite à liberdade. Para que o seu 2026 seja esse ano de glória, você precisa soltar os pesos que ainda te prendem ao passado. O perdão não é sobre dizer que o que fizeram foi certo, mas sobre decidir que a dor do outro não tem mais o direito de estragar o seu destino de paz. Imagine que você está se mudando para uma casa novinha, toda pintada e cheia de luz, mas decide levar junto aqueles móveis velhos, quebrados e cheios de cupim. Não combina, não é? Pois o seu 2026 é essa casa nova que Jesus preparou, e as mágoas são esses móveis que só ocupam espaço e trazem tristeza. Para praticar isso hoje, que tal você fazer uma oração silenciosa, entregando o nome daquela pessoa que te feriu? Diga para o Pai: eu perdoo porque quero ser livre para a minha vitória. Esse ato de coragem é o que remove a última barreira entre você e o milagre que está vindo no seu caminho. Eu já vi muitos corações que pareciam endurecidos pelo tempo voltarem a brilhar como o sol do meio-dia, apenas por terem decidido soltar o rancor. Jesus quer te dar vestes novas, mas Ele precisa que você tire o manto velho da tristeza. Esta mensagem é o seu passaporte para um novo tempo, onde o sofrimento não tem mais morada porque o amor de Deus preencheu todos os espaços. Sinta o alívio de quem deixa uma carga pesada na beira da estrada e segue viagem com o passo leve. O seu destino em 2026 será marcado pela leveza de um espírito que escolheu a paz acima de tudo. E agora que a alma está mais limpa, precisamos falar sobre como proteger o seu lar das influências externas. Janeiro é como a porta da frente de uma casa nova, minha joia de Jesus. Se a gente cuida bem da entrada, tudo o que está lá dentro permanece seguro e em ordem. Para que o seu 2026 seja marcado pela ausência de sofrimento, você precisa aprender a blindar o seu lar contra os olhares de inveja e as conversas pesadas que tentam roubar o brilho da sua família. A mensagem que o Mestre te entrega hoje é de vigilância e proteção. Não é sobre se esconder do mundo, mas sobre criar um campo de força espiritual, onde só entra o que é aprovado por Jesus. O seu destino de tranquilidade começa na proteção do seu metro quadrado mais sagrado. Imagine que você recebeu uma joia raríssima e, por saber o valor dela, você não a deixa exposta em qualquer lugar, certo? Sua paz e sua família são essas joias. Muitas vezes, sem querer, a gente acaba abrindo brechas através de reclamações ou permitindo que pessoas que não torcem por nós conheçam demais a nossa rotina. Um exemplo prático para este início de mês é você ungir os batentes das suas portas com um pouco de azeite e oração, declarando que naquela casa só habita a vitória. Esse gesto simples, feito com fé, afasta as enfermidades da alma e garante que o seu destino em 2026 seja trilhado em terreno firme e protegido. O Mestre sabe que o mundo lá fora pode ser barulhento e às vezes hostil, mas Ele prometeu ser o seu refúgio e fortaleza.
O autor desta caminhada já viu muitas casas serem restauradas quando o dono da casa decidiu parar de dar ouvidos ao que os vizinhos ou o mundo diziam e passou a ouvir apenas a voz de Jesus. Esta mensagem de blindagem é o seu escudo para os próximos 12 meses. Sinta a segurança de quem dorme com a certeza de que anjos estão acampados ao redor da sua cama. E por falar em anjos, existe algo que o Mestre fez por você no silêncio da noite que você ainda nem percebeu. Sabe, minha joia de Jesus, muitas vezes a gente agradece pelo que vê. O pão na mesa, a saúde, o teto sobre a cabeça. Mas o segredo para uma vida sem sofrimento em 2026 está em confiar que o Mestre trabalha muito mais no invisível do que no visível. Esta mensagem é para te dar paz. Enquanto você dormia ou planejava o seu novo ano, as mãos de Jesus já estavam movendo pedras e desfazendo laços que o inimigo tentou colocar no seu destino. Existem perigos que você nunca vai conhecer e lágrimas que você nunca vai chorar, simplesmente porque ele já os removeu do seu caminho antes mesmo de você chegar lá. A sua vitória é construída em silêncio. Imagine que você está caminhando por uma estrada à noite, com uma pequena lanterna na mão. Você só enxerga os próximos 2 passos. Mas Deus, lá de cima, enxerga a estrada toda. Ele vê o buraco que está a 1 quilômetro de distância e antes que você chegue perto, ele desvia o seu caminho ou tapa a fenda. Isso é o livramento no escuro. Um exemplo prático para você aplicar hoje é exercitar a confiança quando algo der errado ou quando um plano for cancelado. Às vezes, o que chamamos de frustração é, na verdade, Jesus nos livrando de uma cilada maior em 2026. Sorria para os imprevistos, sabendo que o seu destino está guardado por quem nunca dorme. O autor da nossa fé sabe que o nosso coração é frágil e, às vezes, se assusta com as sombras. Mas a segurança de quem já viveu muito está em saber que nada foge ao controle do Pai. Esta mensagem de livramento é o seu descanso. Você não precisa ter olhos em todos os lugares, porque Jesus tem. Sinta o alívio de saber que os ataques planejados contra a sua paz já foram neutralizados pela luz divina. A sua vitória em 2026 é um fato consumado nas regiões celestiais. E já que estamos falando de proteção e cuidado total, o Mestre quer tocar agora em algo fundamental para você: a sua vitalidade. Minha joia de Jesus, chegamos a um ponto que eu sei que toca lá no fundo do seu coração: a saúde do seu corpo. Às vezes, as dores nas articulações ou aquele cansaço que insiste em aparecer tentam te convencer de que os melhores dias já passaram. Mas o Mestre tem uma mensagem bem diferente para o seu 2026. Ele prometeu renovar as forças daqueles que nele esperam, fazendo com que caminhem sem se cansar e corram sem desfalecer. A sua vitória no novo ano não será apenas espiritual, mas física também. Jesus quer que você tenha disposição para abraçar seus netos, para cuidar do seu lar e para viver cada dia com o brilho nos olhos de quem sabe que o seu destino é de vida em abundância. Pense naquelas manhãs de sol em que a gente acorda sentindo que o corpo está leve e a mente descansada. É esse estado que Jesus deseja restaurar em você. Para viver isso na prática em 2026, que tal começar o dia com um pequeno gesto de fé? Ao beber o seu primeiro copo de água, feche os olhos e declare: Senhor, que esta água leve a tua cura para cada célula do meu corpo. Esse exemplo prático de confiança diária abre as portas para que o seu destino de vigor se manifeste. A saúde renovada é a base para que você possa cumprir todos os planos que o Mestre preparou para a sua vitória. Ao longo da minha caminhada, aprendi que o corpo muitas vezes reflete o que a alma está sentindo. Quando você recebe esta mensagem de paz, o seu sistema nervoso se acalma e a cura encontra um terreno fértil para brotar. O autor da vida não te chamou para viver refém de remédios ou de diagnósticos pessimistas, mas para ser prova viva do seu poder restaurador. Sinta agora essa injeção de ânimo que vem do alto, preparando você para um 2026 cheio de movimento e alegria. E agora que o seu corpo está sendo fortalecido, precisamos falar sobre como a providência divina vai garantir que a sua mesa nunca fique vazia. Minha joia de Jesus, entramos agora em uma área que tira o sono de muita gente, mas que para você será um motivo de testemunho e gratidão. Às vezes,
As notícias na televisão sobre preços subindo e a economia incerta tentam plantar a semente da preocupação no seu coração, não é verdade? Mas a mensagem do alto é muito clara. Aquele que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo tem um cuidado minucioso com o seu sustento em 2026. A sua vitória financeira não depende da sorte ou das oscilações do mundo, mas da fidelidade de Jesus, que prometeu que nada te faltaria. O seu destino é ter uma mesa onde a fartura transborde, para que você seja também um canal de bênção para os seus filhos e netos. Sabe aquele sentimento de paz quando a gente percebe que, mesmo com pouco, as coisas rendem e sobram? Isso é a mão da providência agindo. Para viver essa abundância na prática, comece a olhar para o que você já tem com um olhar de multiplicação. Um exemplo prático. Ao preparar a sua refeição ou ao organizar suas contas, faça-o com um coração grato, agradecendo a Jesus por cada centavo e cada alimento. Esse gesto simples de gratidão é o que destrava a prosperidade do reino para dentro da sua casa. Em 2026, você verá que, mesmo quando o mundo falar em escassez, na sua casa haverá o milagre da provisão que chega na hora certa. Eu já vi milagres incríveis acontecerem em mãos que sabiam apenas agradecer pelo pão de cada dia, e esse pão se transformou em banquete. O autor da sua história está atento a cada uma das suas necessidades. Esta mensagem serve para acalmar o seu espírito. Não se aflija com o amanhã, pois o Mestre já preparou o suprimento para cada um dos seus dias no novo ano. A sua vitória será ver que a conta sempre fecha quando é Deus quem segura a caneta. E agora que sabemos que o sustento está garantido, precisamos enfrentar aquele gigante invisível que tenta roubar a nossa paz emocional e o nosso sono. Olhar para o horizonte de um novo ano, como 2026, pode trazer um frio na barriga, não é? A gente se pergunta se terá forças, se os desafios serão grandes demais, ou se a paz vai permanecer. Mas a mensagem que Jesus sussurra ao seu ouvido hoje é: não andeis ansiosos, o medo do futuro é um ladrão de alegrias presentes. E o Mestre quer que você saiba que o seu destino não é um borrão de incertezas, mas um caminho iluminado pela luz dele. A sua vitória sobre a ansiedade começa no momento em que você percebe que o amanhã não pertence ao acaso, mas às mãos de quem te ama infinitamente. Imagine um neto pequeno que segura a mão do avô para atravessar uma rua movimentada. Ele não sabe para onde olhar ou qual é o sinal certo, mas ele caminha tranquilo porque confia em quem segura a sua mão. É esse descanso que Jesus te convida a ter agora. Um exemplo prático para vencer esse medo é: todas as noites, antes de fechar os olhos, entregue o dia de amanhã como um presente fechado nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu não sei o que vem, mas sei que Tu já estás lá. Essa atitude desarma o medo e prepara o seu espírito para uma vitória silenciosa e constante em cada dia de 2026. Eu já vi muitos corações valentes se cansarem por tentarem adivinhar o que vem pela frente, esquecendo que o Mestre é o Senhor do tempo. O Autor da vida quer que você viva o hoje com a dignidade de quem é herdeiro do céu. Esta mensagem é o seu bálsamo. O futuro não é um monstro a ser combatido, mas uma promessa a ser vivida. Sinta o peso saindo das suas costas agora, deixando o seu destino livre para as surpresas boas que estão sendo preparadas. E por falar em futuro e proteção, o Mestre sabe que a sua maior preocupação muitas vezes não é consigo, mas com aqueles que carregam o seu sangue. Muitas vezes, a nossa maior oração não é por nós, mas por aqueles que vieram depois de nós, não é? A gente olha para os filhos e netos e quer protegê-los de todo o mal do mundo. A mensagem de Jesus para você em 2026 é que a sua fidelidade e a sua oração funcionam como um teto espiritual sobre a cabeça da sua linhagem. O seu destino de bênção se estende sobre a sua descendência, garantindo que a vitória que você conquistou com tanta fé chegue também aos corações deles. Deus não abençoa apenas o indivíduo. Ele abençoa a casa, a raiz e os frutos. Pense em uma árvore frondosa e antiga. Mesmo que o vento bata forte nos galhos mais altos e jovens, é a força e a profundidade das raízes que mantém tudo de pé. Você, minha joia, é essa raiz. Para blindar a sua família na prática em 2026, você pode adotar o hábito de abençoar as fotos deles
ou os nomes escritos em seu caderno de oração todos os dias. Declare que o caminho deles será guardado por Jesus e que nenhum mal tocará a tenda da sua família. Esse compromisso espiritual sela o destino dos seus entes queridos com uma marca de proteção que o mundo não pode apagar. Ao longo dos anos, aprendi que as orações de um avô ou de uma avó têm um peso de ouro diante do trono de Deus. O Mestre ouve cada suspiro de preocupação e o transforma em um escudo de proteção sobre os seus. Esta mensagem de hoje é para acalmar o seu coração de pai, mãe ou avó. Os seus estão guardados. A sua vitória em 2026 será completa ao ver a harmonia e o livramento alcançando cada membro da sua casa. Mas, para que essa paz seja total, precisamos lidar com aquelas situações em que fomos injustiçados e parece que ninguém viu. Sabe, minha joia, ao longo da vida a gente acaba passando por situações onde fomos mal compreendidos, julgados injustamente ou até passados para trás por quem a gente menos esperava. Às vezes dá vontade de gritar, de provar que estamos certos, não é? Mas a mensagem de Jesus para o seu 2026 é sobre a justiça silenciosa. O Mestre está te dizendo: descanse, porque eu vi o que ninguém viu. A sua vitória não virá da sua boca tentando se explicar, mas das mãos de Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. O seu destino é ser honrado por aquele que conhece a verdade dos fatos. Imagine um tribunal onde o juiz é o seu melhor amigo e ele tem todas as provas a seu favor. Mas ele pede que você apenas fique em silêncio enquanto ele resolve tudo. É assim que Jesus agirá por você no novo ano. Para viver isso na prática, sempre que vier aquela lembrança de uma injustiça sofrida, feche os olhos e diga: Senhor, a minha causa está nas tuas mãos. Esse exemplo prático de entrega é o que permite que a justiça divina comece a trabalhar no invisível, desfazendo mal-entendidos e trazendo a paz que você tanto merece. A sua vitória em 2026 será ver com os próprios olhos que Deus não dorme quando um filho dele é tocado injustamente. O autor da nossa fé é justo e fiel. Ele sabe que o seu coração é limpo e que você não busca vingança, mas apenas paz. Esta mensagem serve para tirar o amargor de qualquer injustiça do passado. Sinta o alívio de saber que você não precisa mais carregar o peso de se defender sozinho. O seu destino de distinção será selado pelo próprio Deus, que levanta a sua cabeça diante daqueles que duvidaram de você. E para que essa justiça se manifeste com ainda mais força, existe uma frequência espiritual que atrai milagres como um ímã. O louvor antes da bênção chegar. Minha joia de Jesus, entramos agora em um segredo que pouca gente pratica, mas que tem o poder de mudar a cor do seu 2026. A maioria das pessoas agradece depois que recebe, mas o escolhido agradece enquanto ainda está esperando. A mensagem que o Mestre te entrega agora é: a gratidão antecipada é a maior prova de fé que você pode oferecer. Quando você agradece pela sua vitória antes mesmo do relógio bater à meia-noite, você está dizendo ao céu que confia plenamente no destino que foi preparado para você. Isso move as mãos de Jesus de uma forma extraordinária. Pense no sorriso de uma criança que ouve do pai que vai ganhar um presente no dia seguinte. Ela já pula de alegria hoje, mesmo sem ter o brinquedo nas mãos ainda. É essa na atitude que blinda o seu novo ano contra o sofrimento. Um exemplo prático para você fazer agora. Escolha 3 coisas que você deseja muito que aconteçam em 2026 e agradeça por elas como se já tivessem acontecido. Diga: obrigado, Jesus, pela minha saúde renovada, pela paz na minha família e pela minha mesa farta. Essa antecipação da alegria sela a sua vitória e prepara o seu espírito para receber o milagre com naturalidade. Eu já vi portas que estavam travadas há anos se abrirem num estalo, apenas porque a pessoa decidiu parar de pedir e começou a agradecer. O autor da vida se agrada de um coração que reconhece a sua bondade antes mesmo da evidência física aparecer. Esta mensagem de hoje é um convite para você ser um profeta da sua própria vida em 2026. Sinta a energia da gratidão preenchendo cada canto da sua casa agora, expulsando a tristeza e o medo. Mas, além da gratidão, como manter esse estado de espírito quando o mundo lá fora parece estar desmoronando? Sabe, minha joia, a gente liga a televisão ou olha o celular e parece que o mundo está de cabeça para baixo, não é?
São notícias de conflitos, mudanças no clima e uma agitação que tenta invadir a nossa casa sem pedir licença. Mas o segredo de Jesus para o seu 2026 é que você será como aquela ilha de sossego no meio de um mar revolto. A sua vitória não depende do mundo estar em paz, mas da paz que habita dentro de você. Esta mensagem é para te lembrar que, enquanto o mundo corre desesperado, você caminha com a serenidade de quem sabe que o piloto do seu destino nunca largou o leme. Imagine um pássaro que dorme tranquilo em um galho de árvore, mesmo enquanto uma tempestade cai lá fora. Ele não dorme porque a tempestade parou, mas porque sabe que as suas asas e o seu abrigo são seguros. Para viver isso na prática em 2026, escolha bem o que você deixa entrar pelos seus ouvidos e olhos. Um exemplo prático. Diminua o tempo ouvindo notícias ruins e aumente o tempo ouvindo louvores ou palavras de esperança. Esse filtro espiritual garante que o seu destino seja preservado de toda a confusão externa, mantendo o seu coração como um jardim bem guardado por Jesus. O autor da vida prometeu que, no mundo, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Essa vitória dele é a sua garantia para os próximos 12 meses. Sinta a calmaria descendo sobre os seus pensamentos agora, organizando cada preocupação e trazendo clareza para a sua mente. Você não foi chamado para viver em pânico, mas para ser um testemunho vivo de que, com Jesus, é possível sorrir mesmo diante dos desafios. E para que essa paz se transforme em ação, precisamos planejar os seus primeiros passos no novo ciclo. Agora que o seu espírito está preparado, minha joia de Jesus, precisamos falar de atitudes. A fé sem obras é morta, e o seu 2026 pede passos de coragem logo na primeira semana. A mensagem do Mestre é que você comece o ano com postura de rei e rainha, não por orgulho, mas por saber de quem você é filho. A sua vitória será construída nos pequenos detalhes dos seus primeiros dias. Como você acorda, o que você diz ao se olhar no espelho e como você trata os seus vizinhos são os tijolos que vão erguer o seu destino de bênçãos. Um exemplo prático para os seus primeiros 7 dias de janeiro. Ao acordar, antes mesmo de colocar os pés no chão, diga em voz alta: "Este é o ano da minha vitória e Jesus é o meu guia." Depois, faça algo por alguém sem esperar nada em troca. Pode ser um telefonema carinhoso ou um prato de comida para um vizinho que mora sozinho. Essas pequenas atitudes de luz carimbam o seu 2026 como um ano de colheita generosa. Ao agir assim, você mostra para o céu que está pronto para receber as grandes coisas que o seu destino reserva. Eu já vi muitas pessoas começarem o ano cheias de promessas que não cumprem, mas você vai começar com atitudes que geram resultados. O Mestre Jesus se alegra quando vê um filho aplicando a sabedoria no dia a dia. Esta mensagem de ação é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que vivem o milagre. Sinta a energia renovada para cuidar da sua casa, da sua saúde e dos seus planos. E agora, chegamos ao momento mais solene, onde vamos colocar o selo final sobre tudo o que recebemos hoje. Chegamos ao topo da montanha, minha querida joia de Jesus. Tudo o que conversamos até aqui, os livramentos, a saúde, a mesa farta e o fim do sofrimento, agora será selado por uma aliança inquebrável. Esta mensagem final é o fechamento de um ciclo e o batismo de um novo tempo. Em 2026, você não será mais o mesmo, porque o selo de Jesus foi colocado sobre a sua testa e sobre o seu coração. A sua vitória agora não é mais um plano, é uma realidade espiritual que nada e ninguém pode roubar. O seu destino está escrito com o sangue daquele que te ama mais do que tudo. Para selar este momento, feche os olhos por um instante e imagine uma luz dourada descendo sobre você, cobrindo cada ferida do passado e iluminando cada passo do futuro. Diga no fundo da sua alma: "Eu aceito o destino que Jesus preparou para mim." Este compromisso silencioso é o que garante que, em 2026, você caminhará em águas tranquilas, mesmo quando o mundo estiver agitado. Você é um herdeiro da promessa, e este vídeo foi um instrumento para te lembrar da nobreza que você carrega. A partir de hoje, o sofrimento não tem mais autoridade sobre a sua história. O autor desta jornada agradece a sua companhia e a sua fé. Saiba que você é a razão de cada palavra dita aqui nos arquivos da Arca.
Vá agora para o seu 2026 com o peito aberto e o sorriso de quem já venceu a batalha antes mesmo dela começar. Jesus vai abençoar cada segundo da sua caminhada e eu estarei aqui, sempre te lembrando do quanto você é precioso. Receba a sua vitória, tome posse do seu novo tempo e viva a alegria que o Mestre separou exclusivamente para você.